Teremos agora a conferência de abertura com o tema Identificação do perfil de risco para lesões no esporte. Convidamos ao palco a palestrante, professora doutora Luciana de Micheles Mendonça. Convidamos ao palco o professor Felipe Pivetta Carpes para coordenar a conferência de abertura do 10º Simpósio em Neuromecânica Aplicada. Muito obrigado, Denise. Bom, chegou o momento mais esperado, né, que é de fato iniciarmos a nossa sessão científica. Matias, cuidado aí, Matias. Cuidado aí, Bruno. Bom, é um enorme prazer, primeiro, ter o privilégio de poder convidar pessoas para um evento científico e que é uma oportunidade única da gente pensar nomes que a gente tem certeza que podem contribuir para a formação dos nossos alunos e muitas vezes também é uma oportunidade de estreitar laços, como é o caso dessa primeira conferência de abertura. Eu e a professora Luciana, nós falamos muito por e-mail, mas acho que nós pessoalmente nos encontramos durante 3 minutos no congresso e agora sim estamos tendo um tempo melhor para conversar ao vivo. Então, a professora doutora Luciana de Micheles Mendonça, ela é professora adjunta do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais, no campus Diamantina. Ela é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional daquela universidade e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos. Ela tem doutorado, mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação pela UFMG, com pós-graduação em Fisioterapia Esportiva e Ortopédica pela UFMG e Acupuntura pelo INCISO. Participa da diretoria da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, onde ela foi presidente, e da International Federation of Sports Physical Therapy. É colaboradora científica do Laboratório de Prevenção e Reabilitação de Lesões Esportivas do SENESP da UFMG. Foi fisioterapeuta do Centro Esportivo da UFMG e possui experiência na área de fisioterapia ortopédica, com ênfase em fisioterapia esportiva e acupuntura, com experiência no atendimento a atletas. Ela fez parte do grupo de consultores da fisioterapia do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Rio 2016. Então, professora Luciana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco e estamos muito ansiosos pela sua fala. Boa noite a todos. Queria agradecer imensamente pelo convite, professor Felipe. É uma honra para mim estar aqui, conferir a primeira palestra, de abertura do evento. É o meu primeiro evento, como vocês podem ver aqui na etiqueta do meu crachá, então é uma honra dupla, de estar vivendo o primeiro simpósio e estar fazendo a palestra de abertura. Então espero corresponder a essa expectativa, que o professor Felipe está. Só quero registrar que já fiquei nervosa com essa pressão, mas vamos lá. O professor Felipe já falou um pouquinho, de onde eu vim. Só quero acrescentar, e querendo ou não, é um conflito de interesse que eu tenho que indicar aqui, no início da palestra, que eu sou coordenadora científica do FEST, que é um aplicativo, na verdade é uma ferramenta para auxiliar no processo de avaliação fisioterápica. No final da palestra eu vou citar esse aplicativo, então já indico aqui meu conflito de interesse. Então, eu estou docente da UFPJM, que é localizada em Diamantina. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer Diamantina. É uma cidade pequena, de 47 mil habitantes, mas muito famosa pelas suas belezas naturais. Então, aí estão 2 exemplos de cachoeiras maravilhosas que a gente tem na região. E é uma cidade muito famosa pelo carnaval e pela vesperata. Então, se vocês um dia passarem por Diamantina, me avisem, que eu faço um tour com vocês lá.
Eu sou mãe de uma menina linda de 10 anos de idade, Thaís, e ela adora futebol. E ela é uma menina muito inteligente, porque ela torce para o melhor time de Minas Gerais. Vou falar assim para não comprometer, né, gente? Mas vamos lá, né? Cruzeiro, Galo, Grêmio Internacional não estão tão bem das pernas assim, né? Então é melhor a gente mudar de assunto. Então vamos lá. Para contextualizar um pouquinho, né, a minha fala, né, relacionada a essa palestra, queria só mostrar para vocês essa informação, né, esse dado coletado em equipes lá do futebol da Europa, né, da UEFA. Então, esse estudo aí foi publicado em 2016 por um grupo de pesquisadores fortes, né, lá da Europa, que trabalha com um banco de dados gerados por grandes equipes aí do futebol mundial. E aí é uma informação que gera um impacto importante, né, quando a gente transforma os dias de afastamento dos atletas de futebol, obviamente que foram afastados por lesão, quando a gente transforma isso em número, em dinheiro, isso impacta, né? Então, olha que informação importante. Em uma temporada, geralmente os atletas dessa equipe, eles têm 1.100 dias de afastamento, né? Então, se a gente considerar uma equipe aí que gira em torno de 25 a 28 jogadores. E esse afastamento gera, na verdade, 20 milhões de euros por temporada, né? Na verdade, o time vai estar gastando esse dinheiro sem estar usufruindo daquele seu atleta que pode ser estrela da equipe esportiva, né? Então, eu perder, por exemplo, o Neymar por lesão, o principal jogador de uma equipe, e não ter a oportunidade de colocar o Neymar em campo para jogar. E o Neymar continua recebendo o salário dele, e ainda esse clube tem os custos relacionados ao tratamento da lesão, seja por meio de procedimento cirúrgico, reabilitação, enfim. Então, 20 milhões de euros por temporada é muito dinheiro. Tenho certeza que ninguém daqui, né, desse auditório, chega perto de ter, né, um montante aí desse. Então, quando a gente olha essa informação, fica cada vez mais importante a gente ter a capacidade, né, nós profissionais aí do movimento humano, né, a gente tem que ter a capacidade de entender o processo de lesão desse atleta. Porque, na verdade, o santo graal aí do esporte é a gente conseguir prevenir lesão. Se você consegue prevenir lesão, você também indiretamente vai estar otimizando a performance desse atleta. Porque ele não vai se afastar da rotina de treino. Então, se ele treina, ele está conseguindo melhorar todos os parâmetros aí relacionados à performance. Um outro ponto que eu também quero colocar logo no início da palestra é a forma com que eu e o grupo de pesquisa, né, que eu trabalho, a gente tem enxergado lesão esportiva. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse artigo. Ele foi publicado em 2016 na British Journal of Sports Medicine, que é um periódico, né, top aí da área de medicina do esporte. E ele tem sido indicado, inclusive pelo Comitê Olímpico Internacional, como um direcionamento futuro para a gente poder conseguir entender melhor por que a lesão acontece nos nossos atletas. Então, na verdade, quando a gente olha a evidência, né, relacionada à prevenção de lesão, a gente percebe que estamos falhando nesse processo. Porque apesar de forma talvez isolada, a gente encontrar algumas publicações que indicam que programas de prevenção têm efeito com relação à redução de dias de afastamento, por exemplo, a gente não está conseguindo reduzir incidência de algumas lesões, prevalência de algumas lesões. Então, uma publicação recente relacionada ao estiramento de fissurais em atletas de futebol, se não me engano, também foi publicada em 2016 ou 2017. Ela indica que a incidência de estiramento dessa musculatura em atletas de futebol vem, inclusive, aumentando a cada ano. 4%. Então, né, as coisas estão contraditórias, porque a gente fala que a gente está trabalhando prevenção de lesão, mas quando a gente olha o registro relacionado a essas lesões, a gente não está conseguindo reduzir. Pelo contrário, está aumentando. Nessa proposta, que foi encabeçado pelo professor Dr. Sérgio Teixeira da Fonseca, que é um professor lá da UFMG, Departamento de Fisioterapia, uma pessoa extremamente brilhante. Se vocês não tiveram oportunidade ainda de escutar o professor Sérgio falando, tem que correr atrás disso, porque ele realmente é uma pessoa fantástica, uma mente brilhante.
E aí a gente começou lá no UFMG, eu e a Natália Bittencourt, né, que é a primeira autora desse paper, isso foi desenvolvido aí relacionado ao doutorado dela. Quando a gente ainda estava no doutorado, a gente começou essa discussão em relação à aplicação de sistemas complexos para a gente poder entender a lesão, sendo a lesão um fenômeno complexo. Talvez isso explique em parte, né, pode ter esse potencial, talvez explique em parte por que a gente não está conseguindo entender ainda direito por que lesão esportiva acontece nos nossos atletas. Então, eu estou pontuando isso aqui para vocês porque em partes da minha fala eu vou acabar mostrando esse gráfico aqui para vocês. Mas mais para frente eu explico de forma mais específica com a informação que eu quero passar para vocês. Mas eu já convido todos a ler esse artigo, que ele é um artigo que tem rodado o mundo, né? Então a gente tem muito orgulho dele, obviamente. Então, na verdade, para a gente entender qualquer processo que acontece, né, com o nosso atleta, então, se eu estou aqui para falar de lesão, né, então esse seria o processo. Se eu quero prevenir lesão, se eu quero tratar lesão, se eu quero fazer qualquer coisa com o meu atleta, sendo fisioterapeuta, o meu ponto de partida é a avaliação. Então, a gente sabe que tem alguns programas de prevenção que são até famosos, né, só citando aqui como exemplo o FIFA Eleve Plus, né? Ele é um programa que ele independe do processo de avaliação. Ele é um pacote pronto, né? É um pacote de exercícios que foram desenvolvidos para o futebol, pensando não só nos gestos mais frequentes do futebol, como chute, salto, corrida, mudança de direção, né? Enfim, e as lesões mais frequentes, entorse de tornozelo, de joelho, estiramento muscular. E aí, a partir dessas informações, eles selecionam os exercícios. Mas, dependendo do atleta que eu tenho em mão, principalmente quando a gente já vai pensando na alta performance, né, nas modalidades e nos esportes de elite, eu não posso deixar de avaliar, porque, na verdade, cada atleta ele tem os seus fatores, que são múltiplos, e esses fatores eles interagem entre eles para poder explicar a ocorrência de alguns fenômenos, como, por exemplo, lesão. Eu vou dar alguns exemplos, tá, mais para frente, para isso ficar mais claro. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a avaliação é importante. E durante a avaliação, a gente age como um detetive. A avaliação é um processo investigativo, onde a gente vai procurar aquelas disfunções que estão relacionadas ao processo lesivo. Se a gente olhar no site da WCPT, por exemplo, que é a World Confederation for Physical Therapy, que dentro da fisioterapia é a entidade política maior, eles definem a avaliação como um processo de raciocínio clínico. Então, o pensar é algo que é importante, obviamente, né, para eu poder finalizar o meu processo avaliativo de forma assertiva. No final desse processo, eu vou ter, então, meu diagnóstico. Essa que é a ideia. E aí, o que vai nortear a avaliação? Como que eu enxergo o mundo, né? Como que eu enxergo o meu atleta? Como que eu enxergo esse processo de lesão? Então, na verdade, né, eu considero isso de forma simples, porque eu já escuto o Sérgio falando isso desde a minha graduação, desde o meu 5º período. Quando eu tive a oportunidade de ter aula com ele, eu já escuto ele falando isso aqui. Que a quantidade de energia que chega a uma estrutura, ela que vai determinar esse processo de lesão. Não quer dizer que só quando chega muita energia é que essa lesão vai acontecer. A energia ela pode ser inclusive pouca, mas se ela for de forma contínua, repetitiva, atingindo aquele tecido, vai chegar uma hora que esse tecido pode não ter a capacidade adequada para poder enfrentar essa energia. E aí só remetendo a um gráfico clássico aí, né, da mecânica tecidual, onde a gente sabe que a área abaixo da curva, né, estresse versus deformação, ela indica... Será que eu fiz besteira? Não. Ela indica a energia que esse tecido consegue absorver. Então, quanto mais essa área for maior a capacidade que o meu tecido tem de enfrentar essa energia. Esse que seria o raciocínio. Além dessa questão, né, relacionada à energia mecânica, eu gostaria de definir 2 termos aqui que a gente usa muito
no nosso grupo de pesquisa para poder entender a relação da energia mecânica com o sistema musculoesquelético, né, com o atleta. Vou definir separadamente cada termo, depois eu vou dar exemplos também para facilitar o entendimento. Capacidade seria o quê? O tecido, né, o meu sistema, ele tem que ter a capacidade de gerar, dissipar e transferir energia mecânica. Demanda seria definido como o estresse gerado pela atividade que gera um fluxo de energia mecânica na cadeia cinética. Certo? Esses dois termos, na verdade, eles sempre são analisados de forma única. Eles têm que estar em equilíbrio. Então, se eu tiver um atleta, por exemplo, que ele está retornando de uma lesão, então ele sofreu lesão, foi afastado, e agora eu, como fisioterapeuta dele, estou tomando a decisão que eu vou retornar esse atleta ao esporte. Então, eu, como fisioterapeuta, estou liberando. Preparado, o médico também vai dar a opinião dele, né? Enfim, porque é uma decisão compartilhada. O preparador físico, então, vai lá e começar a fazer a transição, né, desse atleta para uma condição de afastamento, onde a capacidade dele provavelmente está reduzida, porque ele ficou afastado, não estava participando 100% da rotina de treino. E aí vai fazendo essa transição para ir aumentando a capacidade e de forma concomitante, e vai aumentando a demanda, né, do treino. O que não pode acontecer é eu retornar esse atleta sem realizar essa transição de forma adequada e já colocar ele para jogar os 2 tempos de 45 minutos da final do campeonato. Provavelmente o que vai acontecer? Esse atleta vai ter lesão. Então, ele estava com a capacidade abaixo em relação à demanda que ele estava sendo exposto. Então, a ideia é mais ou menos isso. Aqui tem um vídeo que eu gosto muito, né, de sempre colocar nas palestras, que ele mostra o fluxo de energia mecânica na cadeia cinética. Então, essa luzinha, né, que está percorrendo o corpo, por exemplo, de um boxeador. O objetivo do boxe é o nocaute. Claro, então eu quero dar o soco o mais forte possível para derrubar o meu adversário na lona, né? E aí encerrar a luta. E aí vocês percebem o seguinte, desde o momento que esse boxeador ataca o solo, né, com o pé, a energia mecânica já começa a fluir na cadeia. Ou seja, ele está usando em seu benefício a força de reação do solo também para auxiliar nessa potência do soco. Então, se eu perguntar para vocês, né, o soco começa aonde? Se a gente não estivesse conversando sobre isso, provavelmente a gente fala o quê? O soco começa no braço. Mas, olhando esse vídeo, né, volta a pergunta, o soco começa aonde? Começa no pé, na verdade. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho sempre que pensar em otimizar o fluxo de energia mecânica do meu atleta. Porque quanto mais ele conseguir aproveitar a força de reação do solo em seu benefício e ele tiver a capacidade de transferir essa energia mecânica, vocês concordam comigo que menos energia ele vai ter que gerar para poder fazer um soco tão potente? Não é isso? Isso remete a uma frase clássica na fisiologia do exercício. Né, padrão de movimento que é adotado ou mantido por nós nas nossas atividades, ou pelos atletas, né, o gestor esportivo, sempre vai ser aquele com menor custo metabólico. O nosso corpo sempre vai procurar essa solução, a estratégia de menor custo metabólico. Então, tem uma relação, né, entre essas duas questões, e sempre quando eu estou então, com o atleta, avaliando, pensando por que esse atleta teve lesão ou estaria em risco de ter lesão, eu estou enxergando ele dessa forma. Eu estou enxergando ele como cadeia cinética, pensando no fluxo de energia e tentando entender qual que pode ser o problema nesse fluxo. Vou dar um exemplo para clarear um pouco mais ainda essa minha forma de enxergar, né, o atleta. Então, em 2014, eu trabalhava lá no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG e a gente recebeu uma atleta da natação. Então, em 2014, né, ela estava há 3 semanas de uma competição que iria dar índice para o Rio 2016. Então, ela chegou lá no serviço, não foi eu que atendi ela no primeiro momento, foi uma outra fisioterapeuta. Ela veio com diagnóstico médico de síndrome do impacto no ombro bilateral,
sendo que o ombro direito doía mais. Foi avaliada, começou o processo de reabilitação, ela não estava, além da dor, ela não estava conseguindo mais render nos treinos, né? Então ela sempre estava sendo acompanhada pelo preparador físico dela, que também era o treinador, e os dois naquela ansiedade, né? Porque a competição estava chegando, e obviamente ela queria ir para o Rio, né? 2016. Então, ela passou a primeira semana lá de reabilitação, ela estava melhorando a questão álgica, né? Então a dor estava reduzindo, mas não estava cedendo totalmente. E ela, apesar de já estar afastada e fazendo alguns exercícios, né, para poder melhorar as disfunções que a fisioterapeuta encontrou, ela não estava conseguindo treinar, evoluir nos treinos. Como o tempo era curto, essa colega fisioterapeuta veio até mim e falou: Luciana, me ajuda aqui, porque eu estou com essa atleta aqui, me explicou o caso. Na avaliação eu encontrei algumas disfunções, alguns desequilíbrios musculares aqui na cintura escapular. Já trabalhamos, reduzimos esses desequilíbrios, mas ela não está evoluindo. Então me ajuda aqui a pensar no que pode ser. A gente não tinha muito tempo, né? Então eu já fui meio que direto ao ponto. Eu perguntei para ela: você avaliou pelve? Ela falou: não, eu avaliei pelve. Eu falei: então vamos dar uma olhada como é que está força muscular dos extensores de quadril e como é que está a rigidez? Porque o que eu pensei? Se essa atleta não tiver uma boa propulsão na pernada, e o nado dela era o nado livre, então se ela não tem uma adequada propulsão, vocês concordam que ela vai ter que gerar mais energia com membros superiores? E esse gerar mais energia vai levar sobrecarga. Então, como ela já tinha olhado tudo aqui em cima e eu assumi que estava ok, eu já fui direto ao ponto. Ela tinha fraqueza do glúteo máximo, muito grande. E aí eu lembro que o preparador físico acompanhava ela, né? E eu falei assim: vamos testar o glúteo dela. Aí ele já foi falando assim comigo: não, ela tá ótima de glúteo, ela malha. A gente faz treino. Eu falei: como que faz o treino? Ah, a gente põe lá naquele equipamento, né, que faz extensão de quadril. Só que esse equipamento, ele prioriza muito a função de extensão do isquio. O glúteo não entra muito, né? Para ele entrar, tem que tomar um cuidado danado com o padrão de movimento, né? Mas enfim, eu falei: não, tudo bem, mas vamos dar uma olhadinha. E aí, quando eu vi que tinha fraqueza, ele ficou boquiaberto. Ele falou assim: nossa, mas não é possível, é muito fraco mesmo e tal, beleza. E também identifiquei que ela tinha uma rigidez baixa. Quem tem rigidez baixa não consegue transferir energia. Então, essa atleta tinha dois problemas. Propulsão, talvez, da pernada não estava legal, por falta de força. E mesmo se ela conseguisse produzir alguma força ali, não estava transferindo, porque a rigidez estava baixa. Quando a rigidez é baixa, tem pouca estabilidade, excesso de movimento e a energia cinética, energia mecânica, vaza. Ela não é utilizada no sistema. Então, basicamente, foi esse meu raciocínio. O que a gente fez? Uma semana de treino de hipertrofia de glúteo máximo com ela. Aí eu conversei com o preparador e falei: vamos fazer isso. Hipertrofia. Por que hipertrofia? Porque eu vou estar ganhando força, mas a hipertrofia também aumentando, obviamente, a área de secção transversa, eu vou estar aumentando a rigidez do tecido. Então, com uma intervenção, estava resolvendo os dois problemas. Deu uma semana, eles voltaram, os dois rindo daqui até aqui, porque a dor dela tinha zerado, voltou a render nos treinos, ela conseguiu ir para a competição, conseguiu o índice no Rio e foi feliz. Claro que eu dei sorte. O tempo era curto, eu fui já ali no ponto e deu tudo certo. Nem sempre isso vai acontecer. Mas é um exemplo super legal que reforça essa ideia de fluxo de energia mecânica na cadeia cinética. Então, desde a graduação, eu e a Natália Bittencourt, a gente vem, a Natália Bittencourt aqui representada, a gente vem trabalhando no laboratório de prevenção e reabilitação de lesões esportivas, lá da UFMG. Então, desde a graduação, especialização, mestrado, doutorado, a gente trabalha lá de forma voluntária, avaliando equipes esportivas de diversas modalidades. Judô, taekwondo, ginástica, basquete, futebol, várias modalidades. E a gente sempre foi tentando pensar nesse processo de avaliação, tentando deixar ele o mais otimizado possível. E, obviamente, sempre sob a tutoria do professor Sérgio Fonseca, nos guiando nesse processo.
Então, o que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês, né, sobre identificação de perfil de risco, né, os testes que eu vou mostrar aqui para vocês, são testes que a gente foi pensando, identificando ao longo de todo esse processo, esses 15 anos de pensar em avaliar de forma mais adequada dentro aí da fisioterapia. A nossa preocupação era levar para a quadra a padronização científica, o rigor científico, né, da avaliação desses atletas. Por que eu tenho que levar isso para a quadra? Porque muitas vezes o atleta ele não consegue ir para o laboratório para eu avaliar. Né? Então, se eu quero avaliar muitos atletas, é minha obrigação, então, eu levar a avaliação até eles. Então, vocês vão ver que os testes que eu vou mostrar aqui são testes muito simples, porque tem que ser uma avaliação móvel, onde eu consiga levar os equipamentos até a quadra. E essa proposta de avaliação já foi apresentada por 2 edições do Congresso do Comitê Olímpico Internacional. Ele é um congresso que acontece a cada 3 anos, ele é um congresso que só se fala de prevenção de lesão e doença no esporte. Então, eu e Natália, em 2014 e 2017, a gente apresentou o workshop dessa forma de avaliar esse congresso. Então, de certa forma, a gente se sente meio que referendada, né, validada pelo Congresso, pelo Comitê Olímpico Internacional. Porque, na verdade, você submete a proposta do workshop e eles aprovam ou não. E somos as únicas brasileiras até então a apresentar o workshop lá no Congresso do COI. Então, basicamente, o objetivo da avaliação, né, fisioterápica no atleta, a gente tem esses 4 passos aqui. Eu vou me ater especificamente aí ao primeiro, que é identificar o perfil de risco para a lesão desse atleta. Então, eu vou querer identificar qual que é o elo fraco, qual que é o weak link. No caso da atleta de natação, o elo fraco dela estava aqui na pelve. Ele não estava conseguindo gerar e transmitir, né, energia mecânica. Nesse processo de identificação de perfil de risco, né, eu não sei se vocês estão achando um pouco estranho eu usar o termo perfil de risco e não fator de risco, né, para lesão. Eu sei que gera um pouco de estranheza, mas se a gente fala que a lesão ela é multifatorial e ela depende da interação entre fatores, não faz sentido em eu acreditar, né, o risco de lesão a uma lista de fatores. Faz sentido eu acreditar a lesão a uma rede de interação entre vários fatores. Por isso que eu uso o termo perfil de risco. Vocês vão entender melhor quando der os exemplos aí mais para frente. Mas esse estudo, né, que eu coloquei para vocês, esse slide aqui, ele basicamente justifica um pouco a questão do porquê colocar a complexidade no processo de entendimento, né, de lesão no esporte. Então, na verdade, para a gente descobrir de forma completa, né, essa natureza complexa, né, da ocorrência das lesões, a gente tem necessidade de identificar a interação entre fatores. São essas interações que contribuem para o surgimento de lesão. Então, por exemplo, para quem aqui já está formado, já avalia atleta, já trata atleta, né? Enfim, seja da área de física ou educação física, tá? Então, se você está reabilitando uma lesão ou se você está trabalhando com o atleta para otimizar a performance dele. Você sabe que os atletas se comportam de forma diferente. Quando você está tratando uma lesão, pode ser uma tendinopatia patelar ou um estiramento muscular. Você nunca vai ter o mesmo processo de um atleta em relação ao outro. Sempre tem algo que é diferente. Mesma coisa na preparação física. Um atleta nunca comporta igual ao outro. Às vezes você passa o mesmo tipo de treino e a resposta é diferente de um atleta em relação ao outro. Então, na verdade, como o nosso grupo de pesquisa já abraçou a complexidade, a gente, na verdade, vai ter que identificar as técnicas de reconhecimento de padrão, as chamadas machine learning. Aí a gente conta muito com a ajuda do professor André para esse desafio, né? Porque a gente tem que ter uma pessoa bem inteligente na equipe que entende isso aí, porque é um mundo totalmente novo para mim. Então,
a gente une força, né, para poder entender isso. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma das técnicas de reconhecimento de padrão. Tem várias, tá? Obviamente eu escolhi aquela que eu sei, tá, professor André? Depois você pode puxar minha orelha, mas eu estou na minha zona de conforto aqui. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é de um aluno de mestrado que eu orientei lá no UFVJM. Ele quis identificar perfil de risco de proteção para tendinopatia do calcâneo em corredores. E aí, na verdade, então, qual que foi a ideia? A gente fez uma bateria de avaliação nesses corredores e acompanhamos esses corredores, né, ao longo do tempo, para ver aqueles que iam desenvolver tendinopatia de calcâneo e que não iam desenvolver. Então, esse que era o desafio. A escolha dos testes que iam compor essa avaliação foi baseado em evidência científica, mas também em raciocínio clínico, porque nem sempre a evidência já nos entrega todos os testes que têm que ser feitos. Então, um dos resultados que a gente encontrou é esse aqui. Eu simplifiquei a técnica de reconhecimento de padrão aqui que a gente utilizou para analisar os dados, que chama árvore de classificação e regressão. Tá? Então, a forma de visualização do dado é uma árvore. Tá? Depois, mais para frente, tem um outro slide que eu coloquei essa árvore para vocês conseguirem entender melhor o que eu quero dizer. Mas aqui eu peguei só parte dessa árvore para mostrar para vocês, né, para ficar mais simples o entendimento. O que essa técnica faz? Ela pega o grupo inicial de atletas, então todos aqueles que tiveram tendinopatia e que não tiveram, e ele identifica qual o fator, né, ou seja, qual teste e qual o ponto de corte desse teste que melhor distribui esse grupo inicial em dois grupos. Um que desenvolveu a lesão e o outro que não desenvolveu a lesão. Então, ele busca esse fator e esse ponto de corte que melhor define dois grupos totalmente diferentes um em relação ao outro. Ele vai fazendo essas subdivisões, por isso que vai nascendo a árvore, certo? Então, o que a gente encontrou aqui? Atletas, né, então corredores. Aqui corredores que participam de competição, tá? Mas corredores amadores, que foi a amostra. Eles tinham uma amplitude de movimento de rotação medial do quadril, variando aí de 13,99 a 29,33. Então, eles tinham uma disponibilidade de movimento do quadril que teria valores intermediários. Esse teste, especificamente esse teste, ele tem validação com a medida de rigidez feita no dinamômetro isocinético. Então, a gente poderia inferir que esses atletas têm uma rigidez que é intermediária, ou seja, eles conseguem melhor absorção de energia na articulação do quadril. Só que essa variável isolada, ela não conseguia identificar aqueles atletas que tiveram ou não tiveram lesão. Ela teve, na verdade, uma interação com essas três outras variáveis aqui. Então, eu só consegui identificar atletas que não tiveram tendinopatia patelar, por isso que a gente chama de perfil de proteção, né, porque eles não tiveram lesão. Só conseguimos identificar isso por meio da interação entre esses quatro fatores. Então, a ADM entre esses valores que eu falei anteriormente, necessariamente associada a um alinhamento perna-antepé maior do que 5 graus, ou seja, esses atletas, então, tendiam a ter um mau alinhamento do pé, associado a um torque alto de flexores plantares e a um torque alto de rotadores laterais de quadril. Então, se a gente for pegar, analisar cada um de forma separada, né? Boa capacidade muscular, uma rigidez adequada, que mesmo esse atleta tendo o alinhamento do pé que poderia sobrecarregar o tendão do calcâneo, os outros fatores meio que anulavam essa demanda que o mau alinhamento poderia gerar. Por isso que foi perfil de proteção. E aí, olha só que interessante. Eu vou voltar no slide aqui do perfil de proteção. A única variável que mudou vai ser essa aqui, ó. Tá? Então, olha lá, essas três continuam exatamente a mesma coisa, mesmo ponto de corte, mesma direção. Só que aqui
esses atletas tinham uma rigidez mais alta. Ou seja, eles não tinham uma boa disponibilidade de movimento de rotação medial do quadril. Eles tinham valores menores que 14 graus. Ou seja, se eu analisar só essa informação do quadril, uma maior rigidez passiva impede movimento, e pelo fato de não ter movimento, eu não consigo absorver energia de forma adequada. Então, olha que interessante. Só essa mudança, uma mudança pequena, né? Só um fator mudou, e o desfecho foi completamente oposto. Esses atletas tiveram tendinopatia de calcâneo. Essa é uma característica de sistemas complexos. Você já deve ter ouvido falar no efeito borboleta. Já ouviram? Tem até um filme, né, com esse nome. Que é o que eles falam que uma borboleta batendo asas aqui na Amazônia vai gerar um tufão, né, lá no Japão. Então, um fenômeno, né, um parâmetro bem sutil, gerando uma catástrofe, né, um desfecho bem importante. Que é isso aqui, não é? Eu só mudei um fator de forma sutil e foi determinante para ter uma alteração importante no desfecho. Esse atleta teve a lesão. Então esse aqui é meu mundo, meu universo. Eu fico tentando entender a lesão, tentando identificar a interação entre fatores. E no final da história, quando eu terminar, por exemplo, o processo de avaliação do meu atleta, eu quero identificar essa rede aqui, ó. Então cada atleta meu vai ter a sua rede de determinantes. Que é o quê? Seriam esses fatores, um exemplo aí que eu dei, né, de interação entre fatores em corredores. Então, essa rede, cada bolinha dessa aqui seria um fator. Então, por exemplo, ADM de quadril, torque de flexor plantar, torque de rotador lateral do quadril, alinhamento do pé, e essas conexões aqui mostrando as interações. Tem fatores que vão ter um peso maior nessa rede, por isso que eles estão com as bordas mais grossas. Então, são aqueles fatores, por exemplo, que a gente atacaria já de cara no processo de intervenção. Então, nesses atletas aí que tiveram tendinopatia de calcâneo e tinham uma alta rigidez do quadril, o que eu iria atacar? Vou tentar reduzir essa rigidez para otimizar a absorção de energia nessa articulação e melhorar o fluxo de energia na cadeia cinética, reduzindo a sobrecarga. Então, a avaliação seria esse processo, né? Eu tenho que identificar o que seria importante avaliar no meu atleta. E claro que isso pode depender não só do gesto esportivo dele, mas também do histórico de lesão, né? E aí eu vou montando a minha rede. Então, meu diagnóstico fisioterapêutico, né, no final do processo de avaliação não é uma lista de fatores. Seria essa rede aí, porque ela me dá a informação da interação. Como é que está meu tempo? 15 minutos. Então tá bem. Então vamos lá. É que mineiro gosta de falar, né, gente? Às vezes eu me perco. Mas vamos lá. Então, eu e a Natália, né, e o Sérgio, por muitos anos a gente vem pensando dessa forma. E eu e a Natália, a gente começou a dar curso de avaliação. Ensinando essa filosofia que eu estou aqui de uma forma muito breve, né, indicando para vocês. E aí, a gente começou a fazer esses cursos, aí chegou um aluno especificamente e virou para a gente e falou assim: por que vocês não fazem um aplicativo? Aí eu olhei para a Natália e falei assim: nossa, a gente já faz tanta coisa, nós vamos gastar mais isso para fazer? Ele falou assim: você já tem tudo pronto, porque todas essas planilhas de Excel que vocês passam aqui para a gente no curso, você pode transformar isso em um aplicativo. A gente gostou da ideia. E aí foi daí que nasceu o FAST, que é esse aplicativo que eu indiquei para vocês no início da palestra como conflito de interesse. A proposta desse aplicativo é ser uma ferramenta do processo de avaliação. Seria uma ferramenta com o objetivo de auxiliar na identificação do risco de lesão. A gente teve a publicação, né, sobre esse aplicativo no blog da British Journal of Sports Medicine, né? A gente ficou muito feliz com isso. E aí, quando você faz então a avaliação do seu atleta utilizando o aplicativo, né, então, na verdade, assim, você introduz as informações do seu atleta e o FAST ele vai indicar quais testes têm que ser executados baseado nas características
de atividade. Então, qual que é a modalidade esportiva que esse atleta está inserido? Ou uma pessoa normal, como nós, não atletas, qual que é a atividade que você pratica? E também relacionadas às informações de histórico de lesão, né, algumas características, né, da pessoa. E aí, ele indica os testes, você executa, e aí eu, Natália e Sérgio, com a ajuda de várias pessoas da comunidade acadêmica, mas também da prática clínica, a gente pensou em um algoritmo que é baseado nos resultados dos testes, mais histórico de lesão, mais a demanda que essa pessoa enfrenta. Esse algoritmo, ele gera no final do processo de avaliação esse termômetro aqui. Aqui é um exemplo de um atleta que ficou mais próximo da zona verde. A zona verde seria perfil de proteção de lesão, ou seja, ele teria uma menor probabilidade de se lesionar. Esse outro termômetro aqui, o atleta ficou mais ali na zona laranja. Então, em comparação a esse atleta, o atleta corredor, ele teria uma maior probabilidade de se lesionar. Aqui a gente fala de probabilidade, né, gente? Então, a questão de predição de lesão é super complicada e discutida, né, no meio acadêmico, porque um paralelo que dá para fazer, né, para todo mundo entender, previsão do tempo é complicado, né? Geralmente, previsão do tempo nas próximas 24 horas, a chance de acerto é maior do que previsão, por exemplo, do mês que vem. A chance de erro é maior. Então, predição de qualquer coisa é tempo dependente. Então, é desafiador. Estou mostrando isso tudo aqui, mas esse algoritmo ainda tem que ser validado. Então, é um processo que eu e a Natália, a gente já está correndo atrás disso, porque uma das características importantes desse aplicativo é que ele é baseado em evidência. Então, a gente não pode deixar de fazer esse processo de validação. Vou mostrar esse artigo para vocês que foi publicado ano passado. Ele é o principal artigo do meu doutorado e a gente apresentou o perfil de risco de proteção para atletas saltadores, né, atletas de vôlei e basquete. E esse perfil foi relacionado à tendinopatia patelar. Então, a gente fez uma bateria de avaliação desses atletas. A tarefa, né, então, relacionada a esses atletas era o salto. Então, a gente escolheu variáveis importantes para essa tarefa, como, por exemplo, ADM de dorsiflexão, alinhamento perna de pé, rigidez de quadril, torque de rotador lateral, abdutor de quadril, e aqui o teste de Ober. Algumas publicações que indicam, né, que a banda iliotibial pode alterar o alinhamento da patela, e se a patela alterar o alinhamento, pode sobrecarregar o tendão patelar. E aí, essa que é a carinha aqui da árvore de classificação e regressão, que eu comentei com vocês antes. Então, ela aparece aqui desse jeito. E a gente, na verdade, direciona o nosso olhar para os nodos terminais. Então, esses que eu circulei em vermelho são nodos que indicam perfil de risco para lesão, e esses aqui em verde indicam perfil de proteção. Então, para simplificar, vou mostrar aqui só alguns desses subgrupos, né, desses nodos terminais que a gente identificou. Olha a rigidez aparecendo de novo. Então, atletas que tinham uma rigidez menor que 40 graus, associada a um alinhamento de pé maior que 16,95 graus e um torque baixo de rotador lateral de quadril, menor que 0,31, eles tiveram 55% maior probabilidade de ter a tendinopatia patelar. Então, é legal, né? Porque assim, com 3 fatores, a gente consegue, pelo menos, indicar alguma questão relacionada à probabilidade de lesão. Aqui, rigidez abaixo de 40, o alinhamento do pé menor do que 16,95, já foi preditor aí de proteção de lesão, ou seja, os atletas tiveram 76% menor probabilidade de ter a tendinopatia patelar. Aqui um outro exemplo. A rigidez menor do que 40 graus, alinhamento do pé ruim, mas o torque maior, né, o torque alto. Então, por que eu circulei aqui de vermelho? Porque eu estou fazendo um paralelo com o slide anterior. Aconteceu a mesma coisa
que aconteceu nos corredores com tendinopatia de calcâneo, aconteceu aqui com os saltadores. Esses dois fatores aqui se mantiveram, só um alterou, e o desfecho foi o oposto. Aqui para proteção de lesão, porque uma maior capacidade do quadril, né, de geração de força, de absorção de energia, conseguiu, em parte, eliminar os outros fatores que poderiam gerar sobrecarga no sistema. Então, esses atletas com 41% menor probabilidade de ter tendinopatia patelar. Então, é isso. Então, só para dar mais um exemplo, né, para clarear um pouco mais as ideias aí, um caso clínico. Então, por exemplo, uma paciente de 22 anos, sexo feminino, ela vai iniciar a musculação após a reabilitação de reconstrução do LCA. Então, ela teve entorse dos joelhos, sem contato, jogando futebol. Então, é um caso clínico que pode cair na mão de físios e de educadores físicos, não é isso? Porque é exatamente o processo de transição. Então, por isso que eu trouxe esse caso, pelo perfil aqui, né, do público. Então, eu vou decidir o que avaliar. E o que a gente encontrou nessa paciente? Déficit de trofismo de coxa, é muito comum, né? A pessoa receber alta da fisioterapia, mas ainda precisar de melhorar alguns parâmetros, né, de capacidade muscular. Baixa razão, HQ, né, dos isquios aí, quadríceps, fraqueza do core, né, fraqueza dos oblíquos abdominais, fraqueza de extensores de quadril, baixa rigidez de quadril, instabilidade lombopélvica. Então você identifica aqueles fatores que ainda precisam melhorar, mas são fatores relacionados à cadeia cinética. Então, por mais que ela tenha tido uma lesão importante do joelho, eu não avaliei só o joelho. Eu fui até a pelve, pelo menos, né? Para poder entender como é que está o fluxo de energia. E aí, se você jogar esse paciente, esse perfil de paciente no FAST, por exemplo, ele vai te indicar esses 9 testes para serem feitos. Então, ela pratica futebol, ela acabou de passar por uma cirurgia, fez processo de reabilitação, quer voltar à atividade. Você informa isso tudo no aplicativo e ele te indica esses testes. Você vai lá e executa. No final do processo, você vai ter o termômetro dessa atleta. E isso auxilia na tomada de decisão de quando, então, que seria melhor, de fato, liberar essa atleta para retorno, né, à atividade física. Aqui, só para visualizar como é que seria o relatório do FAST, ele sai aqui. Cada teste, então, por exemplo, aqui é o teste para você fazer a função dos extensores de quadril. É um teste que já é publicado, tá? Foi um artigo com atletas de futebol australianos, então não foi um teste que a gente desenvolveu, tá? Ele já existe. E aí o resultado dele aparece aqui nessa barrinha. Então, de um lado, a atleta conseguiu fazer 8 repetições, do outro lado 9, sendo que ela deveria ter feito pelo menos cerca de 26 repetições. Então, realmente, ela tem fraqueza. Eu tenho um parâmetro ali objetivo e visual para, inclusive, mostrar para a minha atleta que ela precisa melhorar. Isso facilita, inclusive, a indicação de meta, né, durante o processo aí ou de reabilitação, né, ou de treino físico, enfim, de melhora aí de performance. E aqui, só a título de curiosidade, né, o gráfico dela ficou aqui, né, na zona amarela. Então, tem sim algo para melhorar até atingir a zona de menor probabilidade de lesão. É isso. Então, como mensagens finais, aqui eu queria pontuar duas questões, né. Primeiro, que eu falei com vocês anteriormente, eu já consigo, de acordo com a minha forma de pensar, né, o meu raciocínio clínico, eu consigo abandonar uma lista de fatores isolados sendo indicados como fatores de risco para a lesão. Eu não consigo pensar mais assim, porque no mundo real, meu paciente ele apresenta vários fatores e esses fatores se interagem. Então, se eles interagem, eu tenho que, inclusive, escolher de forma adequada qual estatística que eu vou usar para poder rodar esses dados, né, analisar e entender o processo. Então, eu enxergo já totalmente uma rede de determinantes, né, o meu atleta como uma rede. Vários fatores em interação. E a outra mensagem com relação ao que avaliar, né, eu mostrei para vocês aqui, né, a forma de pensar, raciocínio em cima de
fluxo de energia mecânica na cadeia cinética. Não estou querendo dizer que essa é a forma mais adequada, tá? De pensar, de avaliar. É apenas a minha forma. O que de fato tem que acontecer é você identificar a sua forma, ser fiel a essa forma durante a avaliação e implementação de intervenção. Então, use do seu raciocínio clínico. No meu caso, eu uso a questão do fluxo de energia mecânica e sempre com suporte em evidência. Queria aproveitar o momento para convidar vocês a participarem aí do Congresso da SONAF. Eu não sei se alguém que está aqui presente vai estar em Fortaleza, né, nos dias 23 a 26 de outubro. Eu estarei lá. Se você for aparecer lá, me dá uma cutucada para a gente poder tomar uma cervejinha junto. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Luciana. Acho que foi uma excelente, mais do que uma palestra, foi uma aula, né? Os meus alunos na graduação eu digo avaliação, pessoal, avaliação, né? Então, vocês vejam que eu não estou mentindo, né? O professor Fernando está aqui concordando comigo, né? Bom, temos alguns minutos para algumas perguntas, então quem tiver algum comentário, alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma sugestão, fique à vontade, a gente tem um microfone volante, já temos duas perguntas. Eu vou pedir para a professora Luciana responder do púlpito aqui. Qualquer coisa eu falo que eu não sei. Parabéns, Luciana, pela excelente palestra. Ela traz realmente ideias bastante inovadoras e interessantes. A minha dúvida é em relação, por exemplo, quando eu tenho um paciente, né? Eu não. Quando tu tens um paciente, eu não sei se mas quando tu tens um paciente que ele tem problemas específicos, tu tens que determinar uma determinada força passiva, vamos colocasse ali, eu preciso determinar uma amplitude de movimento, onde eu levo a articulação até o máximo, e aí, nesse momento, tu metes uma força passiva, é isso? Ou não? Ou é só a amplitude de movimento para te dar uma medida do que é essa força passiva? Isso não ficou claro para mim. Professor, em relação ao teste da rigidez, né, do quadril? Pois na verdade, no teste clínico, a medida é do final da amplitude, né? Então a gente posiciona o inclinômetro, então tem uma informação ali angular com relação qual é a amplitude final. Mas na verdade, é o peso da perna e do pé da pessoa que vai determinar o tanto que ela vai rodar. Eu não imponho força. Então a pessoa está entrando na maca, joelho 90 graus, e aí o peso da perna e do pé vai fazer esse quadril rodar. Mas não seria mais adequado eu utilizar um dinamômetro manual, por exemplo, e levar até a amplitude máxima e aí medir uma força específica de rigidez efetiva dos tecidos? Sim. Você, no artigo de validação, né, dessa medida clínica com o dinamômetro cinético, tem as duas opções. Tem essa opção que só utiliza o inclinômetro, e você mensura, né, a posição final, né, desse movimento, desse teste, e tem a opção também de fazer com o dinamômetro manual. Acaba que a gente faz com o inclinômetro porque, como a gente leva a avaliação até a quadra, a gente tem disponível, né, aí pelas restrições mesmo, características lá do laboratório, a gente tem só 2 dinamômetros manuais. E aí eles ficam pro teste ficaram, né, no caso do doutorado, para o teste de rotador lateral de quadril e o outro para os abdutores. Então não tinha mais dinamômetro, né, manual disponível, a gente optou por fazer a medida só com inclinômetro, que também é validada assim como de utilizando o dinamômetro manual Minha segunda pergunta, então, agora. A minha segunda pergunta tu tens um problema específico de membro inferior, pode ser, como tu disseste, no tornozelo, pode ser no joelho, pode ser até no quadril. Tá? Não ficou claro para mim quais são os testes que vocês realizam para ser uma bateria que eu vou fazer rotação interna e externa de quadril, flexão e extensão de quadril, adução de quadril, joelho, eu vou fazer flexão e extensão, flexão plantar, dorsal.
se é feita uma bateria de força e de amplitude de movimento para todas as articulações e a partir dali vocês fazem diagnóstico, ou se já existem movimentos específicos que vocês determinam como sendo os corretos ou adequados para o problema de vocês? Certo, é uma ótima pergunta. Na verdade, assim, a gente tem que tomar algumas decisões que às vezes não são fáceis, né, de serem tomadas, porque a gente tem que definir uma quantidade limite de testes baseado na equipe que a gente tem disponível, né, para ajudar na avaliação. Então, uma equipe de vôlei, por exemplo, que tem 30 atletas, se eu fosse fazer 9 testes, né, que foi mais ou menos o que eu fiz no doutorado, eu preciso de pelo menos 2 pessoas em cada teste, né? A gente faz cada teste em uma estação e você vai rodando, né, os atletas. Seria a forma mais otimizada que a gente encontrou para fazer. Então, em 1 hora, por exemplo, a gente consegue avaliar 10 atletas, né, nesse circuito de 9 testes. Então, com certeza, a gente teve que abrir mão de alguns testes que a gente gostaria de ter. Mas, especificamente nesse exemplo da tendinopatia patelar, né? Então, alguns testes foram escolhidos pela evidência científica. Então, por exemplo, a DM de dorsiflexão tem 2 publicações que indicam que atletas com restrição do DM de dorsiflexão têm risco de desenvolver tendinopatia patelar. E essas publicações são exatamente atletas de basquete. Então, era um teste que eu tinha que incorporar, não tinha como abrir mão. Então, a gente incorporou. Um outro que não tem evidência, que é do alinhamento perna de pé, não tem evidência, né, em relação ao mau alinhamento do pé, levando tendinopatia patelar. Mas, por meio do raciocínio clínico, a gente acreditava que essa medida poderia influenciar e sobrecarregar o tendão. Então, a gente incluiu na bateria de testes, mas baseados somente em raciocínio clínico. E foi interessante que ela entrou, né, na interação, né, em alguns perfis ali. Então, não é fácil, né, tomar as decisões, mas ela é baseada não só na lesão que a gente está investigando, mas também no gesto. Então, ali para o estudo de tendinopatia patelar, né, obviamente, tendinopatia patelar e salto. Então, por isso que a gente focou mais em tornozelo, pé e quadril. Tem várias evidências que indicam, né, que disfunções nesses 2 segmentos sobrecarregam o joelho nessa tarefa. Mas eu gostaria, por exemplo, de ter sido possível avaliar a força de extensor de quadril, ter avaliado a instabilidade ombropélvica, né, o core, enfim, eu queria ter feito mais um monte de testes, mas a gente teve que enxugar, porque a equipe não permitia mais testes, né, o quantitativo, e também o tempo dos atletas, né. É difícil o técnico liberar uma tarde de treino, né, uma sessão de treino para fisioterapia avaliar. É muito difícil. Então, é um xadrez. Não é fácil, não. Oi, professora. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pela palestra. Realmente foi muito boa e muito esclarecedora até de forma didática. Na verdade, a minha dúvida era bem mais simples que a do professor Marco, apesar de ser muito parecida, principalmente a primeira delas. A primeira pergunta, na verdade, é a questão da nomenclatura. Talvez isso tenha dado a minha confusão no entendimento da palavra rigidez de quadril, né? Porque como a gente trabalha com a rigidez mais com a relação entre força e deformação do tecido, a inclinação da estrutura, eu não poderia chamar esse teste de diminuição de rigidez simplesmente como uma diminuição de aderência passiva de quadril. É a mesma coisa? Você está certo. Essa é uma falha minha, porque eu informalmente, né, gente, o grupo de pesquisa informalmente acaba usando o termo rigidez errado. Né? Então, o nome certo, né, na verdade o nome que a gente acaba usando nas publicações é amplitude de movimento passiva de rotação medial do quadril. Tá? Aí acaba que informalmente eu falo que é rigidez. Porque senão as pessoas também vão acabar confundindo com um teste, com uma goniometria simples, né, de amplitude de rotação medial, que também não é. Então, é por isso, mas é uma falha, eu tenho que me policiar nesse sentido, mas você está certo. Não faz sentido chamar uma medida angular pura de rigidez. Obrigado. E a segunda, na verdade, é sobre o alinhamento do pé do pé, que eu achei super interessante, porque a gente realiza uma medida muito parecida, só que a gente chama de reversão do hospitalar, né? Que o valor de referência que a gente utiliza é de 6 graus. Não é exatamente essa do alinhamento do pé do pé. Não sei se conhece essa diversão, que é só da inclinação calcânea. É mais ou menos a mesma coisa? Eu posso usar muito diferente.
Parece ótimo você falar, você pode usar. Eu não estou aqui para julgar qual que é melhor, tá? Mas essa medida de alinhamento perna de pé, eu e a Natália, a gente desenvolveu durante o nosso mestrado. Porque a gente precisava de uma medida que capturasse, né, o alinhamento do pé, mas que fosse rápido. Pelo fato de estar avaliando atletas, né, e tempo a gente não tinha, né, o atleta, enfim. Então, depois se quiser eu te passo o artigo, tá, o artigo metodológico, né, de apresentação dessa medida. E eu vou te dar uma informação para você pensar. Tá? E depois a gente troca figurinha se você quiser. Teve um mestrado que foi desenvolvido lá no UFMG, já tem alguns anos, sob supervisão do professor Sérgio Fonseca. O mestrando é um fisioterapeuta que é referência para a gente lá em Belo Horizonte, e ele trabalhou a vida dele inteira produzindo palmilha. Ele chama Haroldo Fonseca, uma pessoa super respeitada lá na prática clínica em fisioterapia. E ele quis justamente identificar qual que era a melhor forma de mensurar o alinhamento, que obviamente conseguisse repercutir em uma palmilha feita e que reduzisse a pronúncia excessiva, né, durante a marcha. Então, o projeto dele foi que avaliou a marcha, né, de atletas, de pacientes, tá? Não eram atletas. E aí ele fez várias formas de mensuração de alinhamento, inclusive essa, de versão, inclusive alinhamento perna de pé, inclusive aquela tradicional que você coloca sobre o talar neutro, sabe? Fez várias, acho que foi umas 4. E aí produziu palmilha a partir dessas formas de avaliação e colocou de novo a pessoa, né, no laboratório, né, de análise de movimento para fazer a marcha usando essas diferentes palmilhas. Então ele verificou o efeito imediato. Tá? A palmilha que foi capaz de reduzir de forma mais importante a pronação excessiva durante a marcha foi aquela palmilha feita baseada na medida de alinhamento perna de pé. Então, a gente gosta dela. Mas isso é uma discussão, não é martelo batido, entendeu? A gente está muito no início do processo. Tem algumas publicações que acabam que essa medida está aparecendo nos resultados, sabe? Essa variável está aparecendo, então eu estou curtindo ela. Eu só uso ela na minha prática clínica, atualmente. Não sei se eu te ajudei, mas... Obrigada pela palestra, gostei muito do seu trabalho, me interessou bastante. Eu achei bacana o jeito que você comentou de olhar o fluxo de energia e eu fiquei pensando que talvez nesse tipo de abordagem os músculos biarticulares tenham uma importância grande. Você olha diferente para esses músculos, você tenta procurar, sei lá, relações. E me pareceu também que os tendões também têm um papel bastante importante. Não sei, você olha de uma maneira diferenciada para esses músculos? Sendo bem sincera, não. Tá? Mas eu sei que eu estou no papel aqui, que é complicado, né? Cheio de biomecânica aqui, que às vezes não vai concordar comigo. Mas é o seguinte, a minha justificativa para isso eu entendo que a gente tenta isolar as estruturas do nosso corpo, porque didaticamente fica mais fácil a gente compreender o funcionamento. Mas na verdade, a gente não tem nada isolado funcionando no nosso corpo. Então, isso eu fui, obviamente, introjetando na minha cabeça com o tempo. Então, eu tenho cada vez menos me preocupando em separar demais as estruturas do nosso corpo, quando eu penso no processo de avaliação. E de intervenção também. A não ser quando, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com um glúteo máximo muito fraco, né, com um desequilíbrio muito importante entre ele e o isquio, por exemplo, aí eu tento fazer exercícios para isolar mais o glúteo máximo, para dar uma acordada ali, né, nele e conseguir voltar à vida. Mas eu não tenho uma resposta específica para a sua pergunta, sabe? Eu tenho só esse desabafo para te fazer. Eu tenho me preocupado cada vez menos com isso. Não estou falando que é o caminho certo, mas dentro da minha prática clínica tudo tem funcionado. Então, até então não me peguei em nenhuma situação de conflito,
de ter desapegado um pouco dessa parte do tentar isolar demais uma estrutura. Depois, se quiser, a gente conversa mais. Encerrando então as perguntas, agradecemos a excelente apresentação da professora Luciana de Micheles Mendonça e a participação do mediador, professor Felipe Caras. Obrigada, professor. Convidamos a todos para amanhã, às 9 horas, na continuação desse evento, assistirmos à conferência com o tema Novas Perspectivas no Treinamento de Força em Idosos, com o professor Dr. Eduardo Luz Acadori, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Convidamos aos senhores que se dirijam ao foyer, onde será servido agora um coquetel. Muito obrigado e uma boa noite a todos.